Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar que a tua vida só vai começar de verdade quando você parar de fugir de você mesmo. Sua vida só vai mudar de verdade, sua vida só vai começar de verdade quando você parar de fugir de você mesmo. Talvez você não saiba ainda, mas talvez você esteja precisando escutar esse conteúdo. Então, se você está em dúvida se este conteúdo é para você, fica até o final, né, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Você vai sair desse vídeo muito melhor do que quando você entrou. Quero compartilhar algumas ideias aqui que, enfim, tenho aprendido ao longo da minha caminhada, estudando sobre desenvolvimento pessoal, sobre filosofia, sobre negócio, sobre várias coisas que eu gosto de falar aqui. Eu tenho tido o privilégio de ajudar muitas e muitas pessoas a conseguirem resolver vários dos seus problemas, porque, sei lá, eu tenho visto que as pessoas estão extremamente perdidas, elas têm simplesmente obedecido ordens do sistema enfim, sem pensar muito, simplesmente estão vivendo como se fossem robôs, simplesmente estão vivendo como se fossem zumbis e não estão conseguindo viver uma vida de verdade. Então, se este for o seu caso, se você acha que você está meio que vivendo em piloto automático, né, presta atenção nessas coisas que eu queria compartilhar com você, que eu tenho, como eu já disse, né, tenho tido o privilégio de conversar com muitas pessoas, ajudar muitas pessoas aqui, tenho visto o feedback das pessoas também nos comentários, inclusive se você não está inscrito ainda no canal e se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, né? Não esquece de deixar um comentário aqui para falar se você gostou do vídeo, se você concorda, se você não concorda. Poxa, uma das coisas que eu mais tenho prazer de verdade mesmo, ver as pessoas comentando e não só elogiando, mas às vezes discordando, né, de uma maneira cordial, obviamente, né? Porque eu tenho, sabe, a ideia é dar uma chacoalhada, né, e fazer as pessoas despertarem, fazer as pessoas enxergarem coisas que muitas vezes sozinhas elas não conseguem enxergar. Então, papel e caneta na mão, quero passar algumas coisas para você. Primeira coisa, por que eu disse, né, que a nossa vida ela começa quando a gente para de fugir? Porque quando a gente foge, primeira coisa, né? Quando a gente foge, quando a gente tem medo, quando a gente foge do medo, na verdade isso não protege a gente. A gente varre os problemas para debaixo do tapete, né? Quando a gente ignora, né, os nossos medos, quando a gente ignora os nossos anseios, quando a gente ignora os nossos problemas, o que a gente faz é fazer com que eles cresçam cada vez mais. Eles nunca vão embora, simplesmente por a gente ignorar, né? O nosso inconsciente fica sempre cheio de entulho quando a gente não trata ele da maneira como a gente deveria tratar. A gente não trata os nossos pensamentos da maneira como a gente deveria tratar. A gente não encara os nossos problemas de frente como a gente deveria, né, consumir. Então, quando a gente foge do risco, quando a gente foge dos medos, quando a gente foge das coisas que nos amedrontam, coisas que a gente quer fazer, mas não faz por receio, né? Isso tudo vai paralisar a gente. Então, quando a gente não começa um negócio próprio, porque a gente tem medo do que os outros vão dizer, quando a gente fala muito aqui sobre questão de produção de conteúdo, né? Quando a gente não começa a produzir conteúdo, porque o que será que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer que a gente está virando blogueirinho, está vendo, sei lá, o cara está querendo se aparecer, alguma coisa assim. A gente tem que estar sempre com medo, né? Sempre com receio do que os outros vão dizer. Não fuja, né, deste medo, não fuja desse problema, porque isso aí vai só, né, se agigantar e o teu medo vai crescer. Talvez você tenha medo, sei lá, de conversar com aquela pessoa que você gostaria de conversar, de chamar para sair, e você não faz isso, né? E às vezes você vai se arrepender amargamente pro resto da sua vida se você não fizer, simplesmente por conta do medo. Então, às vezes a nossa vida, acho que a maior parte dos entraves que a gente tem na nossa vida, acontece por conta do medo. Receios, muitas vezes traumas, muitas vezes bloqueios que nós temos na nossa mente. Mas a gente não pode varrer isso para debaixo do tapete, porque isso tende a crescer cada vez mais. Então presta muita atenção, não fuja do medo, encare os teus medos de frente, analise os teus medos, entenda por que você está com medo disso. Entenda também que às vezes a gente tem que agir simplesmente, mesmo quando a gente está com medo. Mesmo quando a gente não tem todas as respostas para o quebra-cabeça, né? E normalmente a gente não tem. A vida é assim, a vida não tem manual de instrução, a gente está meio que aprendendo a viver a cada passo que a gente dá. Beleza? Então não fuja dos seus medos, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente assume o controle da situação, tudo muda.
quando a gente deixa, né, a gente pega o controle e a gente para de, sei lá, culpar o governo, para de culpar a nossa família, os nossos pais, sei lá, a nossa educação, a situação que a gente está vivendo, a gente assume o controle da nossa vida, tudo acaba mudando. Por quê? Porque você assume a responsabilidade para você. Basicamente o que você está dizendo é, bom, a partir de agora eu que vou mandar nessa bagaça. E eu que vou fazer as regras, né, disso tudo aqui. E eu que vou fazer as coisas acontecerem. Então, vamos dizer assim, como se fosse um efeito colateral disso, né? A gente para de achar que alguém vai vir salvar a gente. Tem muita gente que fica esperando, né? Sei lá, um político que faz promessas mirabolantes, não, desta vez, né? Agora a coisa vai, né? Eu já, ao longo da minha vida, eu já vi várias promessas políticas. Posso garantir para você que a maior parte desses caras aí, eles não estão, assim, como que eu vou dizer, muito interessados no seu bem-estar. Eles estão interessados em poder, né? Então interessados mais no umbigo deles. Então para de achar que alguém vai vir salvar você. Assuma o controle. Assuma o teu controle financeiro, assuma o controle da sua saúde. Ah, é a minha genética. Muita gente fala, eu tô gordo porque é coisa da minha genética, minha família inteira é assim. Claro que pode ter algum componente, alguma coisa assim, não estou dizendo que não tem, mas assuma o controle de você praticar atividade física, de você comer de uma forma mais adequada, de você, sabe, de qualquer coisa, né? Assuma o controle. Ah, eu sei que eu preciso ler, mas eu não tenho tempo. Não, assuma o controle. Talvez o que falte para você são prioridades. Você precisa elencar as suas prioridades, né? Talvez a leitura não esteja na sua prioridade. Talvez a sua prioridade é ficar assistindo televisão, né? Sei lá, ou ficar zapeando lá, rodando, né? O feed de notícias do Instagram, do TikTok, vendo dancinha, vendo alguma coisa. Ou talvez você perca 2 ou 3 horas fazendo isso. Talvez isso seja importante para você. Assuma o controle. Para de delegar, né, importância, né, para outras pessoas ou outras coisas. Né? Você é responsável pela vida que você tem. Tá? Talvez você não seja responsável por várias coisas que aconteçam com você, com toda certeza não. Né? Mas como eu já falei aqui em vários vídeos que eu aprendi isso muito com o estoicismo, a gente não consegue, a gente não é responsável pelas coisas que acontecem com a gente, mas a gente é responsável da maneira como a gente responde a essas coisas. Então, assuma o controle. Quando você assume o controle da sua vida, tudo vai mudar. Terceira coisa é a respeito da zona de conforto. E a gente fala isso com muitas pessoas aqui. Muitas pessoas ficam na zona de conforto, não saem de lá nem a pau. Né? Aprenderam, sei lá, há anos que ficam ali. Né? O nosso ego, ele quer preservar a nossa energia e quer manter a gente no mesmo patamar. Não quer que a gente tenha um desconforto, né, coisas ruins. Então a gente deixa de fazer coisas simplesmente porque a gente quer se manter na nossa zona de conforto. Só que o conforto de hoje, presta atenção nisso que eu vou dizer para você, muitas vezes o conforto de hoje é o teu arrependimento de amanhã. Talvez o teu conforto de hoje, sabe, sei lá, todos os dias você consumir litros e litros de refrigerante, sorvete, assistindo televisão. Todos os dias. Tem muita gente que faz isso, conheço muita gente que faz isso. Esse é um teu conforto. Será que amanhã você não vai se arrepender? Talvez o seu conforto, talvez você tenha dinheiro hoje, aí você está gastando dinheiro, como se não houvesse amanhã. Só que amanhã chega. E às vezes amanhã vai cobrar um preço muito caro para você. Será que não vai? Será que você não vai se arrepender? E várias coisas, né, que a gente pode listar aqui. Começar negócios novos. Né? Eu sempre digo, a gente precisa ter essa principalmente hoje, né, com a internet, que a gente tem essa possibilidade de a gente conseguir, de uma maneira tão bacana, atingir milhares e milhões de pessoas com a nossa mensagem. A gente pode vender produtos, pode vender serviços, pode fazer várias coisas. Será que você não vai se arrepender amanhã de não ter começado hoje? Várias pessoas estão começando, estão enriquecendo, e você aí, né, fazendo outras coisas. Saia da sua zona de conforto. Né? Com certeza você vai se arrepender, né, futuramente, se você não fizer isso. A outra coisa que você precisa entender, e muita gente não dá o primeiro passo, é que você não precisa estar pronto para começar, você só precisa começar, você só tem que dar o primeiro passo. Quando a gente fica esperando, né, o momento ideal para a gente agir, nada mais é do que um meio de procrastinação. É uma maneira que o nosso ego, o nosso corpo, a nossa mente está utilizando para nos proteger. Sempre achando que a gente precisa
de alguma informação a mais, porque eu não estou pronto, eu preciso de uma informação a mais. E faz 5 anos que você fala isso. Você não precisa estar pronto para você começar. Você só tem que dar o primeiro passo. Vamos falar a respeito aqui de produção de conteúdo, como eu sempre dou esses exemplos, porque parte dos nossos clientes e das pessoas que nos acompanham aqui também se interessam por assuntos de produção de conteúdo. As pessoas às vezes querem produzir conteúdos aqui no YouTube, em diversas redes sociais, mas nunca começam porque acham que precisa de um equipamento diferente, ou precisa entender, eu vou estudar sobre comunicação e oratória, e eu aprender outras coisas, comprar o curso do fulano ou do Beltrano, e na verdade o que você precisa é começar. Quando você começa a colocar a mão na massa, você começa a entender o que funciona e o que não funciona. Então é aquela questão, 1 grama de ação vale muito mais do que uma tonelada de pensamentos aleatórios, sabe? Porque pensamento, quanto que vale um pensamento? Quanto que vale uma ideia? Não vale nada, porque a ideia está no campo das ideias. Agora a ação não, a ação produz resultados, e resultados eu posso ver se foi um resultado bom, se não foi um resultado bom, o que eu posso melhorar. Então nunca fique esperando o momento perfeito para você começar. Qualquer coisa, qualquer área da sua vida vale isso. Só comece. É óbvio que você não é uma pessoa estúpida, você não é uma pessoa boba, mesmo porque você acompanha o nosso canal aqui. Então você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa de autoestirpe, você é uma pessoa diferenciada para acompanhar os nossos conteúdos aqui. É óbvio que durante o caminho você vai procurar se aperfeiçoar. Você vai procurar entender mais como é que funciona qualquer coisa que você precisa melhorar. Mas comece. Qualquer que seja a área da sua vida que você sabe que você precisa melhorar, comece. É assim que as coisas vão acontecer. Outra coisa que eu preciso falar aqui para você, e isso aí funcionou muito bem para mim, e eu falo para as pessoas, é a gente transformar dor em propósito. Então, uma das coisas que aconteceram comigo foi que nós passamos por, eu e minha família, antes de eu me casar, bem antes, inclusive, de eu conhecer a Rita, a gente passou por grandes problemas financeiros. A gente tinha muita gente que acompanha o canal aqui sabe, a gente tinha uma loja de tintas aqui na nossa cidade, e meu pai, eu era sócio junto com meu pai, nós falimos, simplesmente a gente faliu com várias e várias, nós fechamos a firma com várias dívidas, e isso transformou muito a minha vida. Eu não quero que as outras pessoas passem pelo mesmo problema. Eu odeio certo tipo de coisa, eu não me conformo com muitas coisas, como as pessoas elas agem, sabendo que elas poderiam agir diferentes agir diferente e ter resultados diferentes. Então a dor que eu passei, vamos dizer, não foi uma dor muito grande, mas é uma dor que eu passei, eu transformo isso em propósito. Eu não quero que as outras pessoas passem pela a mesma dor que eu passei, a mesma frustração, as mesmas necessidades, nem comida a gente tinha às vezes, a gente precisava depender de outras pessoas. Isso para mim é uma coisa que me dói muito quando eu vejo outras pessoas passando pela mesma coisa. A mesma coisa você. Tenta transformar tudo que coisas que você passou, qualquer coisa que seja ruim para você, transformar isso como uma mensagem positiva para o mundo. Você está aí hoje, você está assistindo esse vídeo. Então, muito provavelmente você resolveu esse problema, que você passou talvez há 5, 10, 15, 20 anos. Você entendeu como é que funciona o processo. Você pode ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, principalmente se você produz conteúdo. Eu vejo que tem gente que quer produzir conteúdo e a pessoa quer mostrar que ela é a pessoa mais perfeitinha do mundo, que nada de ruim acontece, tá tudo certo, a pessoa só acontece coisas positivas com ela. Eu não estou dizendo aqui também para você vir aqui e começar a lavar a roupa suja de tudo, começar a falar das desgraceiras, tudo que aconteceu e tal, não estou dizendo isso. Mas contextualizar, falar, olha, passei por problemas, consegui resolver fazendo isso, qualquer coisa. Você emagreceu, você tinha problema de obesidade, você conseguiu emagrecer. Outra vez você teve um casamento que foi destruído por alguma coisa. Às vezes foi culpa sua, às vezes foi culpa do seu cônjuge, ou às vezes a culpa foi incomum. Como é que você conseguiu resolver isso? Talvez você quebrou, como foi o meu caso. Você faliu, você administrou mal, ou não, às vezes nem foi culpa sua, às vezes foi um plano econômico que veio, mas beleza, o que é que você pode ensinar para as pessoas? Por isso que eu gosto muito dessa área de produção de conteúdo voltada para negócios, porque eu posso transformar o meu conhecimento em produtos ou em serviços e ajudar outras pessoas, enquanto isso eu consigo viver, enquanto isso eu consigo ganhar dinheiro fazendo isso. Então,
Presta atenção nisso. Transforma a sua dor em propósito. E a sexta coisa que eu preciso falar para você, isso aqui deixei no final de propósito, inclusive, tá? É que a liberdade mora na consistência. A liberdade mora na consistência. Tudo que você for fazer que vale a pena, né, precisa ser feito de maneira constante. Eu estou fazendo esses vídeos aqui no YouTube, não sei se vocês têm percebido, né, com uma intensidade maior, com uma constância maior já há algum tempo, já há algumas semanas, alguns meses. Eu estou postando mais conteúdo de forma consistente. E o crescimento do canal tem sido, sabe, exponencial. Mais pessoas inscritas, né, mais pessoas deixando comentários, mais pessoas curtindo, mais pessoas comprando os meus produtos, né, indo atrás das minhas coisas e querendo fazer negócios comigo. Portas que se abrem de possibilidades de outros negócios, de donos de outras empresas que viram conteúdos e falam, poxa, que legal, vamos fazer uma parceria. Tudo isso acaba acontecendo. Por quê? Porque eu estou sendo constante. Então, estou dizendo aqui a respeito de produção de conteúdo, mas vale para qualquer coisa, né? Seja constante no que você faz, né? Se mostre, as pessoas precisam saber o que você está fazendo. Quando você é constante, quando você tem uma rotina, né, que você faz tudo que você precisa fazer, as coisas acabam acontecendo. Porque, no mínimo, você vai ganhar na quantidade. E tem muita gente que fala isso, né? Me pergunta, o que é melhor, Thiago? Melhor a qualidade, a gente focar em qualidade, ou melhor focar em quantidade? E uma das coisas que eu aprendi, e realmente é verdade, você nunca vai conseguir ter qualidade se você não tiver quantidade primeiro. Então, vou dar um exemplo para você. Você quer, né, quer ter um negócio de sucesso na internet através da produção de conteúdo? Comece, por exemplo, aqui no YouTube. O YouTube é uma das melhores plataformas de você conseguir gerar negócios, né? Inclusive porque você consegue ter tráfego gratuito para aquilo que você está oferecendo. Uma das melhores plataformas é o YouTube. Faça 500 vídeos falando sobre o seu nicho, dando dicas, mostrando e tal, para você poder vender os seus produtos ou seus serviços. Eu duvido que se você fizer 500 vídeos, você não vai conseguir ser uma pessoa de extremo sucesso aqui no YouTube. Eu duvido. Porque os teus primeiros vídeos, teu primeiro vídeo vai ser horrível. O teu 10º vídeo também vai ser horrível. Teu 20º vídeo também vai ser horrível. Mas agora, o teu 50º vídeo, ele vai ser bem melhor. Teu 100º vídeo vai ser profissional, né? E a hora que você chegar a 300, 400, 500 vídeos, sabe, você vai estar fazendo de uma forma totalmente natural. As coisas vão estar, o fluxo, né, que você vai estar tendo de negócio, de tráfego, de oportunidades, vai estar sendo uma coisa descomunal. Por quê? Por causa da constância. Então você não precisa de um curso a mais, você não precisa de equipamentos a mais, você não precisa de outras ideias a mais. Isso aqui eu estou dizendo em questão de produção de conteúdo. Só vai lá e faz 500 vídeos, faz 500 textos, faz 500 qualquer coisa, sabe? Faz 500 dancinhas, qualquer coisa que você for fazer, você vai ficar bom nesse negócio. E aí os resultados vão aparecer. Não tem como você, se você se dedicar por um longo período de tempo e fizer bastante coisa, não tem como você não ter resultado. Mas o que eu queria passar para você nesse conteúdo é que a sua vida só vai acontecer de verdade, você só vai viver de verdade se você parar de fugir. E você só vai conseguir parar de fugir se você fizer todas essas coisas que eu disse aqui para você. Claro que existem mais coisas, né? Poderia falar sobre várias coisas aqui, mas eu acredito que essas sejam coisas bem pontuais e que se você fizer, se você levar em consideração, e se você adequar, com a tua realidade, tenho certeza mais do que absoluta, tua vida vai ser muito melhor. Um forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.